Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele abriu praticamente todas as suas cartas no Novo Testamento com essa saudação. Se nós olharmos lá em Romanos, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 7, nós temos a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito, muito importante e muito, muito boa, né? Por diversos aspectos, né? Nós vivemos um período difícil, né? Com pandemia, com restrições, né? Com escassez, talvez ainda nem tanto, mas tem uma tendência. E o que Paulo estava desejando para os cristãos do primeiro século não é diferente do que nós devemos nos desejar uns aos outros, né? E nos incentivarmos uns aos outros dentro desse novo contexto que nós vivemos. Estamos em uma reunião virtual, mais uma, né? E nós precisamos nos esforçar para estarmos firmes no Senhor. Porque nós fomos chamados para sermos santos, como o apóstolo Paulo fez a referência aos irmãos em Roma. Nós fomos chamados para mostrar a santidade de Deus nesse mundo. E se no momento da crise nós fomos iguais a todos, né? Se nós demonstrarmos falta de temperança, revolta, discórdia, né? Isso não é a imagem de Cristo. Como Cristo foi para morrer pelos nossos pecados, para nos contemplar com a graça de Deus, para permitir que nós tivéssemos nova vida em Cristo. Como ele foi para o Calvário? Ele foi resmungando com Deus? Sim, em alguns momentos ele questionou a Deus. Deus, afasta de mim esse cálice, né? E, e, e aquele sofrimento na cruz, e todo esse ambiente que dificulta, né, a relação de Deus e Jesus, pelo fato de Jesus estar carregando os pecados do mundo inteiro. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não foi para a cruz reclamando. Jesus foi para a cruz certo do que ele precisava fazer, e ele fez isso de uma forma muito boa, muito dedicado. E olha o importante disso para nós. Ele nos dá graça, de graça. Nós temos conforto, nós temos comunhão com o Pai, nós temos a possibilidade única de poder passar pelas dificuldades certos de que nós temos esperança. E a esperança não é uma coisa vã, né? Ela é algo que nos alimenta, que nos dá força para que nós possamos viver nesse mundo em paz. Por isso que graça e paz são duas palavras que caminham juntas, né? Dentro dos evangelhos, e o próprio Jesus desejando isso para cada um de nós. Graça e paz. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, Jesus disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, não tenham medo. Olha as palavras de Jesus para a gente hoje. Não tenham medo. Não fique com o seu coração turbado, né? Assim, aquele coração receoso, aquele coração perturbado, em que a gente não consegue fazer as coisas direito. A gente se mistura as coisas na nossa mente e a gente fica preocupado, a gente não consegue dormir.
Jesus, né, naquela ocasião em que ele estava no barco com seus discípulos, ele estava dormindo na polpa do barco com um travesseiro calmamente no meio de uma tempestade, né? Faz a gente lembrar das musiquinhas que nós cantamos na escola dominical com as nossas crianças ou com os nossos filhos quando eles são pequenos, né? E que com Cristo no barco tudo vai muito bem, mesmo diante das dificuldades. Por quê? Porque nós temos a paz que o mundo não tem, mas que Deus tem e dá para os seus filhos. E ele dá ainda, olhando dentro de todo o contexto de João capítulo 14, quando Jesus está prometendo o Consolador para mim, para você, para cada um de nós, ele está colocando o Espírito Santo de Deus habitando dentro de cada um dos seus santos. Para quê? Para que eles possam falar do Evangelho, para que eles possam lembrar de tudo o que aconteceu, né? Para que eles tenham uma palavra temperada com sal para convencer esse mundo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Isso é de mudar a nossa vida, de como nós encaramos as dificuldades de hoje. É difícil a gente passar por problemas. Não. E imagine que eu estou querendo dizer que tudo é fácil. Não, não, de forma alguma. Mas, com o Espírito de Deus, com a comunhão do Espírito Santo, com o senhorio de Cristo em nossas vidas, com o nosso desejo de servir, né, o nosso coração não vai ficar turbado. Nós não vamos ter medo das dificuldades. Nós vamos passar por elas. Nós já temos passado por tantas provações, por tantas dificuldades, né? E o Senhor não tem nos abandonado. Nós não podemos deixar isso nos perturbar nessa hora. Graça e paz é a saudação de Paulo para o primeiro século e é a nossa saudação entre nós, né? Quando nós nos reencontrarmos, né, nas nossas reuniões presenciais, com certeza nós vamos ter que tomar muitos cuidados, né? É, nós já temos pensado um pouco a respeito disso, né? Conversando entre os presbíteros, entre os diáconos, a preocupação de ter álcool gel lá disponível, o salão, os locais de reunião limpos, né? Tudo isso tem que ser feito, mas isso não pode ocupar o nosso ser de tal forma a nós termos medo, a termos o nosso coração perturbado. Nós temos que passar pelas dificuldades. Nós temos que, como corpo de Cristo, viver a vida em Deus, em Cristo Jesus. O João 15, versículos de 12 até 15, Jesus está falando com seus discípulos e está deixando um recado para nós também, né? O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fizerem o que lhes ordeno. Jesus tem dado ordens para a gente, sim. E, inclusive, a ordem de que o nosso coração não fique perturbado, que a gente não tenha medo. E o segredo aqui é que nós possamos nos amar como Jesus nos amou. É forte isso. É importante isso para a sua vida, para a minha vida. Que nós não tenhamos medo, que nós passemos pelas dificuldades, mas não tenhamos o nosso coração perturbado. Nosso coração tem que estar limpo, tem que estar tranquilo. Por quê? Porque Deus nos deu de graça a salvação. Deus nos deu paz para que nós possamos ter contato com Ele. E isso é importante para os nossos dias. Nós vamos precisar nos amar uns aos outros mais do que nós nos amamos até hoje, para que nós possamos passar por esse período.
E aí, diversas vezes dentro da Irmandade já se estudou isso, né? Mas existe uma expressão muito utilizada dentro do Novo Testamento chamada uns aos outros. E o que Jesus está falando é que nós devemos nos amar uns aos outros, como ele nos amou. E aí, então, tem alguns exemplos aqui que eu posso rapidamente citar para nos fazer lembrar desse estudo que já foi praticado algumas vezes. Romanos 12:10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dedicar-se. Ah, Sérgio, mas eu não posso me reunir, como é que eu vou fazer isso? Pois é, nós precisamos usar a nossa imaginação, né? O evangelho ele não tem respostas prontas. Por quê? Porque as situações são difíceis e são diferentes, principalmente diferentes. Houve pandemia no primeiro século? Não sei. Se houve, talvez não tenha sido registrada. Como os cristãos passaram por aquele período? Eles se dedicaram uns aos outros em amor fraternal. Para quê? Para passar pela perseguição que Roma estabeleceu em cima dos cristãos, para pregar o evangelho a toda criatura no primeiro século, né? Existem várias situações que são aplicáveis para o tempo em que nós vivemos. E eu não tenho todas as respostas, mas nós precisamos achar as respostas juntos. Para quê? Para que o amor fraternal seja colocado em prática. Romanos 14:13, deixemos de julgar uns aos outros. Ele faz, não faz, tem que fazer, deixar de fazer. Vamos ser práticos. Romanos 15:14, aconselhar-se uns aos outros, né? Agora não é hora de achar picuinha. Agora é hora de achar soluções, de enfrentarmos a crise. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Gálatas 5:13. 1 Tessalonicenses 4:18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras, as palavras vindas de Cristo. Hebreus 3:13. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, né? O autor de Hebreus escreveu isso lá no primeiro século, nós estamos lendo isso agora. E agora? Como nesse tempo que se chama hoje, nós podemos nos encorajar uns aos outros. E assim, nós precisamos ser práticos, né? A igreja no primeiro século, Atos 2:42 a 47, eles partiam o pão de casa em casa. E talvez nós precisamos fazer isso. Talvez entre nós na Irmandade tenhamos irmãos que estão passando necessidade. E aí nós precisamos fazer com que o braço da igreja chegue até lá. Eu não estou dizendo que a gente vai invadir a casa do irmão necessitado, né? É, como se fosse 200 irmãos da 9 de julho entrando dentro da casa de cada um. Não. Mas os braços, os pés da congregação precisam chegar até os necessitados. E esse é mais um sentido de amar uns aos outros. A igreja, e note que a igreja no primeiro século ela passou por grandes dificuldades, né? Atos 6, no primeiro século, ali estavam os apóstolos ainda todos reunidos em Jerusalém. As viúvas, né? Estavam viúvas deixando de ser alimentadas, né? Nós precisamos abrir os nossos olhos e ver a necessidade da irmandade. Os irmãos precisam se pronunciar. Nós precisamos olhar uns pelos outros e fazer aquilo que está ao nosso alcance e também aquilo que não estiver ao nosso alcance. E aí nós, como corpo de Cristo, vamos ter pés e mãos para chegar até cada um, né? A gente lembra, né? A gente não pode ficar se acusando. Olha, ele não está fazendo. Eu tenho que tomar uma atitude, fazer aquilo que está ao meu alcance. Nem que seja o mínimo
de orar uns pelos outros. Nem que seja o mínimo de pegar um telefone, de pegar um WhatsApp, de pegar um meio de comunicação aí pela internet e entrar em contato com os irmãos e incentivar os irmãos a permanecermos firmes uns aos outros. Não adianta, né, nós ganharmos o mundo inteiro ou simplesmente não ganhar ninguém e chegar lá no último dia e Jesus olhar para a gente e falar assim, e agora, né? Não estou reconhecendo você, não. Você não tem nada de santo, não. Sabe que isso é uma coisa que me preocupa muito, muito mesmo, né? O último dia. Também acho que a gente pode olhar para a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 até 37. Eu já estou acabando, né? Eu não vou ler a parábola. Fica de lição de casa para você. Leia Lucas 10, de 25 a 37. O mundo à nossa volta está cheio de necessitados. O que de prático a gente pode fazer? Ou cada um de nós, individualmente. Né? A pandemia está aí, né? Então, nós precisamos usar isso aqui. Deus nos deu inteligência. Deus nos deu tanta inteligência que Ele nos deu um poder de decidir. Infelizmente, a primeira decisão que a gente acabou tomando foi uma decisão que nos afastou de Deus. Mas agora nós temos oportunidade para, através de graça e paz, sermos bons samaritanos no século XXI. Porque independente de que situação difícil nós passarmos, nós podemos fazer alguma coisa. Nós vivemos em casas, né? Casa é um termo genérico, eu sei, né? São Paulo a gente vive em apartamento e tudo mais, né? Nós vivemos perto de pessoas e com pessoas. Então, que nós sejamos santos, mostrando o caráter de Cristo e o caráter de Deus para as pessoas, através das nossas ações. Que os nossos corações não estejam perturbados, que nós não tenhamos medo. Eu não estou falando aqui para a gente ser bobo. Né? Por quê? Porque o próprio Jesus mandou a gente tomar cuidado, que a gente tenha, né, inteligência, que a gente seja como serpente, dependendo da hora, né? Astuto. Né? Ninguém está recomendando que a gente vá lamber corrimão do metrô para dizer que eu não vou pegar Covid porque eu sou de Deus. Não, isso jamais, jamais, jamais. Né? Isso beira a ignorância. Nós não estamos aqui para provar a Deus. Nós estamos aqui para experimentar o poder de Deus. É Ele que nos dá poder. Não somos nós que vamos enfrentar as doenças achando que a gente pode fazer tudo, só porque nós somos de Deus. Paulo não colocou uma corda no seu pescoço por causa do Evangelho. Né? Nenhum discípulo do primeiro século foi para a arena dos leões porque achava que lá Deus ia tirar ele das arenas. Os primeiros cristãos foram perseguidos, sim. Tanto é que eles se esconderam nas catacumbas. Nós não estamos nesse mundo para testar a Deus. Nós estamos nesse mundo para servir a Deus e ao próximo. Nós precisamos ser os bons samaritanos desse século. Que você tenha uma boa semana, que você possa olhar para a palavra e reconhecer o poder de Deus. Não se turbe o seu coração, não tenha medo. Deus nos ama. Jesus nos ama mais do que qualquer coisa. Que nós possamos ter graça e paz nessa semana que se inicia. Fica com Deus. Amém.